A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor João Pedro e eu estou aqui no meu banquinho, aqui no fundo da nossa empresa, é onde eu sento para descansar depois do almoço. E aqui neste lugar a gente faz as nossas orações, a gente medita um pouco na palavra do Senhor. Aqui a gente fica em comunhão com o nosso Deus. E nessa manhã eu estava lendo a passagem no livro de 2 Reis, no capítulo 4, onde fala da viúva e do azeite. E essa palavra é uma palavra bastante conhecida, mas porém é uma palavra que nos ensina muito, porque quando a gente olha para esta palavra, a gente vê que a situação não era favorável, a situação não estava no controle, porque nós entendemos que quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê que quem era o provedor da casa era o homem, é ele que cuidava do sustento, né? E a mulher já cuidava mais da questão das obrigações de casa, da criação dos seus filhos, né? Dos seus deveres ali de casa. Porém, o texto vai mostrar para nós que este homem, o marido dessa viúva, ele vem a falecer. E a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Mas porém, quando ele vem a falecer, o texto mostra que ele deixa uma dívida para sua esposa. E essa mulher, quando ela recebe essa notícia que há uma dívida, também ela recebe uma ameaça, porque os credores disseram que se ela não pagasse essa dívida, eles iam levar os seus 2 filhos como pagamento, para ser escravo deles. Olha a situação dessa viúva. Além de ela estar triste, além de ela estar passando por aquele processo de luto, ainda tem essa situação, a situação que deixou ela preocupada, porque se ela não pagar a dívida, ela vai perder os seus 2 filhos. Essa situação, irmãos, poderia ela tomar em desespero atitudes erradas, precipitadas, procurar em pessoas erradas, socorro. Mas o texto vai dizer para nós que ela vai atrás do homem de Deus. E aqui é o primeiro ponto que eu quero dizer para nós nessa manhã. Quando nós estivermos com uma situação difícil, uma situação que nos traz muita preocupação, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ação? Será que nós vamos procurar um homem de Deus? Será que nós vamos procurar em Deus as orientações certas, corretas, para nós resolvermos a nossa situação? Ou a gente vai procurar o parente, o vizinho, pessoas que não vão poder nos ajudar, pessoas que não vão se preocupar com a nossa situação, que não vão estar nem aí pela situação que nós estamos passando? Às vezes, irmãos, a gente tem visto muitas pessoas sendo frustradas, entristecidas, até com depressão, porque no maior momento que ela precisou de uma ajuda, ela procurou em pessoas erradas. Ela foi no vizinho que achou que era amigo, ela foi na família, achando que a família ia se compadecer, e todo mundo às vezes virar as costas. Quantas das vezes não é assim conosco? Pessoas que se dizem, estamos juntos, pode contar comigo, e quando você procura, a pessoa vira as costas. Mas essa viúva, ela nos ensina, porque ela não foi atrás do parente, ela não foi atrás do vizinho, nem do amigo, do melhor amigo. Ela foi atrás do homem de Deus. E ela chega diante do profeta Eliseu e diz, ei, profeta Eliseu, o meu marido te servia, o meu marido era temente a Deus. E a situação lá em casa está difícil, porque temos uma dívida e os credores falaram que se eu não pagar essa dívida, eles vão levar os meus filhos como pagamento.
Quando o profeta Eliseu, irmãos, ouve essa situação, ele vai analisando, ele vai meditar naquilo que ele está ouvindo, ele vai procurar um direcionamento, porque o homem de Deus, antes dele dar o parecer dele, ele procura Deus para dar a orientação. E aí ele olha para a viúva e diz: o que a senhora tem na sua casa? E ela diz: eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite numa vasilha. Aí eu creio que o nosso amigo fiel, o Espírito Santo, que dá a sabedoria, que dá as orientação e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu tenho certeza que ele vai usar a boca do profeta Eliseu para dar as instruções que essa viúva precisa. E o profeta diz: vai nas vizinhanças, pede vasilhas emprestadas, e não pede pouca. E depois que você pegar as vasilhas emprestadas, você vai entrar dentro da tua casa, juntamente com teus filhos, vai fechar a porta, e ali vocês vão encher cada uma dessas vasilhas que você pegou emprestado. Aqui nós podemos já aprender a segunda atitude. Tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer por mim e por você, que não vai fazer na frente das pessoas. Tem coisa que é restrita, tem coisa que é exclusiva, tem coisa que é só para mim e para você, só para nossa família, não é para compartilhar com os outros, mas tem coisas que Deus vai fazer somente para mim e para você. Essa mulher, ela ouve as instruções do profeta e ela faz tudo aquilo que o profeta estava mandando ela fazer. Ela entra dentro da sua casa, ela fecha a sua porta e ali ela começa a encher as vasilhas que ela pegou emprestada. E quando ela pede a última vasilha, o filho fala: não tem mais nenhuma vasilha, mãe. Naquele momento, ela pega e vai atrás do profeta novamente. Ela disse: profeta Eliseu, nós fizemos tudo aquilo que o Senhor mandou. Todas as suas instruções nós fizemos. E aqui está um princípio, irmãos. Tem bênçãos, tem vitórias, tem provisões que só vai ser respondida, só vai chegar na minha vida e na sua vida e na sua família, quando nós obedecermos à voz de Deus. Essa mulher, ela ouviu a voz de Deus através da vida do profeta Eliseu. E ela obedeceu à voz do profeta, porque ela entendeu que ali era o próprio Deus direcionando ela para que ela pudesse sair dessa situação a qual ela se encontrava. Quantas das vezes, igreja, quantas das vezes, irmãos, nós estamos na igreja ouvindo a palavra do Senhor. Quantas das vezes Deus está falando conosco através de uma saudação, através da palavra, através de um louvor, mas nós não queremos obedecer, nós queremos agir conforme a nossa vontade, a gente quer agir conforme a nossa sabedoria, a gente quer agir conforme o nosso poder aquisitivo. E tem situações, irmãos, que não adianta eu ter o dinheiro, não adianta eu ter a sabedoria, não adianta eu querer agir do jeito que eu quero. Tem situações que é só através das instruções de Deus. Tem coisa que é só Deus que pode fazer para mim e para você. E essa mulher nos ensina que ela foi até o homem de Deus, ela recebeu as instruções de Deus, ela obedeceu, ela ouviu a voz de Deus, ela fez tudo aquilo que o profeta mandou ela fazer. E o resultado, irmãos, o resultado foi vitória. Por quê? Porque ela vendeu todas as vasilhas de azeite que ela tinha. Ela pagou os credores, ainda sobrou para ela viver com o resto. A sua casa não foi destruída, os seus filhos não foram levados. Por quê? Porque ela decidiu obedecer à voz de Deus. Ela foi até um homem de Deus, e através desse homem de Deus, Deus deu o direcionamento, Deus deu as instruções para que ela pudesse obter a sua vitória. Quando eu leio o livro de Josué, no capítulo 1, ele fala para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés teu servo, assim serei contigo. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, assim sou eu com você. Mas tem um segredo, filho. Eu vou te dar as terras,
eu vou te exaltar, eu vou te abençoar, mas tem um segredo que você tem que fazer. Medita dia e noite no livro desta lei, para que o teu caminho seja próspero. Ô irmão, aqui é uma chave. Quer ver a sua vida ser abençoada? Quer ver a sua vida ser próspera? É nós meditarmos nas palavras do Senhor, é nós vivermos conforme a palavra do Senhor nos instrui, é nós vivermos e fazermos tudo aquilo que a palavra do Senhor está nos conduzindo a fazer. Irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia, a vida cristã é uma vida de obediência. Se nós não obedecemos e se nós não renunciamos às nossas vontades por amor a Deus, nós só somos mais alguém da multidão. Nada acontece, nada flui, nada de novo acontece. Por quê? Porque nós estamos apenas na multidão. Mas quando nós resolvemos seguir, obedecer, renunciar e viver uma vida reta na presença do Senhor, nós experimentamos a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Que nessa manhã você possa meditar nesta palavra, que nessa manhã você possa procurar as instruções corretas. E aonde estão as instruções corretas? Na palavra do Senhor. O salmista diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que ilumina, é ela que conduz o nosso caminho a um caminho de salvação, a um caminho de prosperidade, a um caminho de vitória. É ela que nos traz o equilíbrio, é ela que nos traz a paz, é ela que fortalece a nossa fé, é ela que nos dá o renovo, a estrutura que nós precisamos para suportar as adversidades, para suportar as aflições. E é ela que nos instrui a confiar plenamente no nosso Pai Celestial, no nosso Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que está no controle de tudo, é Ele que rege as nossas vidas, é Ele que cuida de nós. Que nessa manhã você possa meditar, confiar que Deus está no controle de tudo. Se você está como essa viúva, passando por uma situação difícil de financeira, se há credores batendo na sua porta, não toma decisões precipitadas, não entra no estágio de desespero, mas procure em Deus, através da oração. Procure o seu pastor, procure aquela pessoa que você vê que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que ela vai te instruir, que ele vai te instruir, e você vai ter uma direção para resolver a tua situação. Assim como Deus instruiu esta viúva, assim Deus vai fazer na minha e vai fazer na sua vida. Somente confie, somente busque Ele de todo o seu coração, e você vai ver que o nosso Pai sempre está pronto em nos ajudar, sempre está com as suas mãos estendidas para nos levantar. Fica com Deus e receba um abraço do pastor João Pedro e a paz do Senhor Jesus.